Vamos lá, pessoal, são 17 horas e 10 minutos. Hoje é dia 2 de outubro de 2020 e hoje acho que é um dia que está o Brasil todo, né? Um forno aqui, né? O pessoal lá de Manaus falou que acordou com 30 graus à sombra, né? Agora só está 38. Aqui em São Paulo acho que a gente não está muito longe disso não, viu, Não. Neguilherme? Tá puxado também. Bom, pessoal, a gente vai dar sequência aqui à nossa conversa, que a gente está naquele momento de retomada, né, das atividades do nosso grupo, já entrando agora numa fase que a gente vai falar, vindo, né, dos trabalhos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, a gente vai começar a entrar agora em coisas mais aplicadas. Vai falar, tem estratégia disso, aquilo, agora, vamos fazer, né? E para fazer, a gente tem algumas dimensões, e uma das dimensões muito importantes que ficou congelada por um tempo é a dimensão da biodiversidade, saúde, agro, bio, né, tecnologia, que a gente tem. Assim, vamos chamar de ciências da vida de uma forma mais abrangente aqui, né? Então, a gente está nessa retomada, esse aqui é um dos dessa série, vai ser meio que uma transição daquilo que a gente vê no nosso grupo totalmente informal, que era inovação e propriedade intelectual, e a gente começa a trabalhar num ambiente um pouco mais formal, dentro, né, da parceria Biodiversidade mais Inovação, Academia de Ciências Farmacêuticas, porque é bom a gente ter esse lastro institucional também, verdade? Legal. E para a nossa conversa, as conversas de hoje, de manhã a gente teve um papo super legal com a Fabiana Frickman, entre outras coisas mais, né? Foi coordenadora das redes FITO, Fiocruz, trabalhou, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Amazonas, está lá de volta, como professora também convidada da Universidade Federal do Amazonas e um montão de outras coisas. E agora de tarde a gente tem a Cristina de Lee Hopke, quem é, né, diretora do Grupo Centroflora, também diretora na área de biodiversidade, na Bifina, não é isso, Cris? Depois você me corrige se eu estiver errado. E a Cris, ela tem uma característica, né, que além de conhecer Deus e mundo, né, nesse universo da biodiversidade, é uma das poucas colegas que eu conversei até hoje que falou, Henry, as coisas estão melhorando, eu estou otimista, eu acho que a gente tem tudo para agora fazer deslanchar. E o que a gente mais precisa, viu, Cris? Isso foi até comentado de manhã cedo, foi isso, né? A gente precisa ter um olhar de quem fala, não, a gente vai conseguir, dá para fazer e vamos fazer. Né? Mas, sem me alongar muito mais, tá? Então, são 17 horas e 13 minutos com vocês, Cristina de Lee Hopke. Por favor, Cris. Henry, você esqueceu de mencionar que você era meu veterano, né? Eu sou o bicho do Henry lá na USP também. É É que, que na eu não verdade, conhecia ele dessa forma aí que a gente conhece, tá? É um passado diferente aí. mas Mais conhecido como Jabá, né? isso, é verdade. Mas não tem problema não, que o pessoal já está me Já, conhecendo já aqui. tá ok, já é conhecido, né? Então, primeiro que eu queria agradecer, imagina, né? A plateia que está aqui, de colegas, de pessoal que tem uma vida aí nessa área. Então, uma honra estar aqui com todo mundo e obrigada pelos encontros, porque eu aprendi demais, desde que eu entrei no grupo, tudo que eu tive a oportunidade de ouvir, das histórias do NPI, a experiência toda que a Celeste colocou também, né? A gente se conhece, mas escutar tanto as coisas que já se passaram, lutando por um país melhor, para a integração, academia e tudo mais, então foi muito enriquecedor. E aí eu vou aproveitar, aqui é sempre bate-papo, mas a Centroflora está completando 63 anos, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para a empresa inteira, não só para as áreas técnicas, mas administrativo, contabilidade, operação, indústria, e que é transversal e está muito embasada no porquê que eu estou otimista, apesar do que a gente está vendo no jornal todo dia, em relação aos cuidados e a forma como a gente aparentemente está sentindo que toda a agenda de biodiversidade brasileira não está, né, além de não estar no foco, não está exatamente tratada como a gente sonhou, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. E são muitos... É uma apresentação que ela vai passar muito pela inovação, isso aqui é o foco do grupo, né? Propriedade intelectual, o Henry está tentando juntar todo um ecossistema também mais amplo de inovação e biodiversidade, né? Depois acho que você vai falar, né, Henry? E aí são pensamentos que eu tenho tido, tentando até entender o mundo como ele está agora, né? Como as pessoas estão reagindo.
agita aqui, nós estamos enfrentando... Pessoal, acho que deu uma travada na transmissão da Cris, é isso? Ou foi na minha? Não sei, eu estou vendo Não, vocês. voltou. Voltou, né? Acho que é a minha, viu? Tá falando Tá. que tá instável. Espero que não dê problema, mas vamos lá. Então, é um mundo que está mudando muito rápido, é um mundo onde verdades que antes eram de compreensão mais comum, hoje são colocadas em xeque, né? A realidade começa a ficar mais fluida e fica cada vez mais difícil saber o que é verdade e o que não é. E nós aí, junto com a Bifisa, a Gislaine e tudo, fazendo um trabalho grande com mais Sindusfarma, várias outras associações entraram, e o Henry aí também se interessou pelo tema e vamos ver se a academia, né, pode também nos apoiar, que a gente está vendo que tudo que a gente lutou muito para construir, que é um cenário regulatório muito bacana para os medicamentos fitoterápicos, né, harmonizado internacionalmente, tudo mais, hoje virou uma inundação de produtos fraudulentos que estão sendo comercializados no e-commerce, e a gente pouco consegue fazer com que o consumidor enxergue. É muito complicado, ele está sendo muito bem produzida essa história toda. Mas isso era só uma introdução de como a inovação às vezes nos atropela. Aqui eu estou falando do mundo virtual versus o mundo regulado do balcão da farmácia, né? Só para a gente ter uma ideia. E aí todo mundo aqui que tem um pé na inovação está super conhecido aqui, o Peter Drucker, né? E começou a me chamar a atenção um fato que quando toda a minha carreira, né? A gente sempre trabalhou muito em inovação, com foco na inovação econômica, né? Fazer um produto que seja um sucesso no mercado, né? Ele vai ser uma solução, mas ele tem que ser um bom negócio, ele tem que trazer uma solução para o público consumidor, né? E que o ser humano, basicamente, ele inova, é uma característica da nossa espécie, né? Senão a gente estaria na caverna ainda. Então, foi uma inovação sair da coleta e da caça para cultivar o campo e poder armazenar alimentos durante o inverno, por exemplo, né? Então, é da nossa natureza de sobrevivência. E aí, quando a gente olha para os 7 fatos que nos colocam em movimento, né, e que ele põe uma ocorrência inesperada, por exemplo, né, o Covid. Acho que nunca na história da humanidade uma vacina foi desenvolvida na velocidade que a gente está acompanhando agora, né? Melhoras de processo, automação, mudanças de mercado, né? Cada vez mais rápido, né? A gente teve do LP para fita cassete para o CD, agora para a nuvem dentro do nosso celular, né? Então, isso força o ser humano a inovar. E tem os fatores externos, como uma mudança de percepção, um novo conhecimento ou mudanças demográficas também, e aqui eu incluo as climáticas, e aí eu me dei conta de ler de novo, né? A inovação sistemática consiste na busca deliberada, organizada, blá, blá, que a gente sabe, podem oferecer para a inovação econômica ou social. Então, a inovação social. Então, todo mundo aqui que lida com recurso, né? A nossa inovação, ela ainda é muito entendida no âmbito da solução de um produto ou de um processo tecnológico, né? Então, quando a gente está ali submetendo um projeto para a FINEP e tal, é muito o olhar, visando, então, um produto que seja sucesso e que traga retorno, né? E aqui era mais uma brincadeira que a gente faz, né? A diferença da invenção para a inovação. A inovação tem que servir para alguma coisa, né? Que o microprocessador inventado em 72, efetivamente só se tornou útil para o ser humano nos anos 80. E cursos que a gente teve a oportunidade de fazer aí ao longo da carreira, né? As técnicas para gerar uma inovação, então as perguntas que a gente tem que fazer, vai criar valor? Esse valor que vai ser criado como, né? Ele vai conseguir entregar o que ele se propõe a entregar? E por quê, né? A pergunta-chave ele vai gerar recurso monetário? Pois bem, eu hoje entendo que a gente está num momento onde o crescimento econômico, pelo crescimento econômico, né? Eu sou de gerações onde a PIB é a palavra-chave, né?
o crescimento, nossa, o PIB não vai crescer o esperado, que crise, né? Eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. E essa é uma frase aí que eu ouvi em algum desses encontros de bioeconomia, né? Crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. E quando a gente pensa que um mundo que sempre foi orientado pelo valor econômico, para gerar valor, para prender valor, para aumentar o faturamento a cada ano, ele não gerou um planeta melhor para todos, né? A gente percebe que você tem acúmulos de renda em determinados locais, cada vez menos pessoas e uma população numerosa, às vezes, né, indo para baixo da margem da pobreza, né? E aí eu gosto muito desse filme Interestelar, porque nós todos aqui nós estamos numa casa, né? Num sistema que é extremamente sensível. E esse planeta ele não suporta crescer por crescer para sempre, do ponto de vista econômico. Então, é necessário uma mudança de entendimento de toda a sociedade sobre como é que a gente quer que as nossas crianças, os nossos netos, as próximas gerações vivam com dignidade em cima desse planeta. E aqui no cantinho esquerdo, embaixo, eu já coloquei, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e onde eles põem alguns aspectos onde as mudanças climáticas trazem desequilíbrio, inclusive podendo gerar falta de comida, né, e questões graves para o setor agro também, aumentando desigualdade levando a mais conflitos, e aí você tem todo um sistema saindo de equilíbrio, né? Então, mudanças precisam acontecer. Então, acho que vocês estão acostumados a volta e meia a ver, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e quando a gente pensa a importância que o Brasil tem nessa agenda, a Celeste vai lembrar, na Rio 92 eu não participei, mas na Rio +20 eu tive a oportunidade de estar lá. Convenção de Diversidade Biológica surgiu na Rio 92, e em 2015, acho que 153 países se reuniram, estabeleceram esses objetivos, e cada um deles muito bem estruturados, e a gente vê que a sustentabilidade desse nosso planeta, ele passa pelos aspectos ambientais, sociais e de organização social, de justiça, governança e por aí, né? Então, a gente vê a primeira erradicação da pobreza, e apesar de estar crescendo tanto, né? Crescer PIB, até agora isso não foi possível. Então, esse PIB absurdo não parece ser a solução para isso, né? Erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, energias renováveis, emprego e crescimento econômico. Crescimento econômico, sim, mas a gente vai ver que tipo. Inovação, infraestrutura, redução da desigualdade, cidades inteligentes, um consumo responsável, né? Combate às mudanças climáticas, a vida embaixo d'água, né? A gente vê os oceanos aí cheios de plástico, vida sobre a terra, paz, justiça e parcerias por essas metas. E aí a gente começa a encontrar pessoas, e até eu falo, foi muito interessante, eu por acaso, à frente da Bifina, por conta do Covid, foi solicitado pelo Ministério da Defesa que a Bifina, a Biquif e Grupo Farma Brasil retomassem, né? A gente tem, pelo menos na Bifina, Biquif, historicamente, né? Representantes do setor farmacoquímico brasileiro, e dada, assim, ficou gritante com o Covid a nossa dependência de ingredientes farmacêuticos que vêm do exterior, e aí começou-se um grupo de discussão que hoje está sediado no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas partiu da Defesa, e eu estou começando a viver coisas que eu não conseguia. Várias pessoas que estão aqui comigo, sempre a gente sentiu como os ministérios não se integravam, né, muito nas questões, e talvez, como o Henry falou, agora que está tudo conectado, é muito mais fácil pôr todo mundo numa sala, né? E esse tema ganhou força, e eu tive contato com essa rosquinha que está aqui do lado esquerdo de cima, no Hub de Bioeconomia do Ministério de Ciência e Tecnologia. E essa rosca, ela representa um modelo econômico novo, onde a gente não cresce por crescer, mas o crescimento ele tem um objetivo, que é trazer prosperidade
para os habitantes desse planeta, de forma que eu reverta o desequilíbrio para onde ele caminha. Então, um novo modelo econômico. É chamada Economia da Rosquinha, 7 maneiras de pensar como um economista do século XXI, da Kate Raworth. Aqui no meio, a gente tem as metas da União Europeia, né? Essa bolinha aqui representa as metas 2030 da União Europeia, baseada em bioeconomia, e a chave é usar melhor o que a gente já usa e usar bem o que a gente não usa ainda. E aqui, então, é o raio-x da rosquinha. O que é essa rosquinha, né? Ela tem um anel de dentro, que a gente chama o fundamento social, e ela tem um anel externo, que é o teto ecológico. Então, tudo que ultrapassa as bordas, seja do ponto de vista social para dentro ou do ponto de vista ecológico para fora, traz desequilíbrio. E casa muito com as ODS também, né? Então, você está vendo aí perda de biodiversidade, poluição, seca, as mudanças climáticas estão do lado de fora, e dentro, aspectos sociais, que podem também, caso a gente não tenha acesso a isso que está aqui no centro, causar um desequilíbrio no tecido social. Então, o objetivo do crescimento econômico passa a ser trazer a maior parte de seres humanos para dentro deste anel, para dentro da rosquinha, onde então eu tenho, né, um lugar seguro e justo para essa humanidade e uma economia regenerativa e distributiva. Pois bem, aí todo mundo vai pensar, falar, Cris pirou, né? Muito otimismo aí, isso aí tá muito, como é que fala? Conto de fadas, né? Para o nosso futuro. E aí eu acredito que muitos de vocês estão se deparando com essa sigla, volta e meia, principalmente quem tem acesso ou lida com fundos de investimento. Então, eu tenho 3 letrinhas mágicas aqui, que é o tal do ESG. O S é de environmental, a sigla já era tão empregada fora do Brasil que ele acabou chegando aqui como ESG mesmo, não se usa a forma traduzida, e é uma métrica do mercado financeiro. Então, não é né, eu acho que a palestra até aqui estava parecendo que eu tô indo para um caminho meio hippie e tal. Não, isso aqui é uma métrica do sistema financeiro e ela vem dos grandes fundos de investimento, né? Onde esses fundos usam essa métrica para escolher o portfólio de empresas nas quais os fundos vão investir. E são fundos gigantes, como o fundo de pensão japonês, é de trilhões, ele é um fundo ESG. Esse mês, um fundo bilionário americano, que é o BlackRock, anunciou que ele está adotando as métricas ESG para escolher o seu portfólio de investimento. E por isso, então, a gente coloca aqui a sigla que está mudando as empresas. E eu, assim, muito curiosa, eu fiquei pensando, falei, puxa, a agenda ambiental, pelo menos aqui no Brasil, é sempre muito tratada como um tema de esquerda, né? E aí, num podcast dos gestores do fundo, de uma spin-off dos donos da Natura, que é a Pragma, e da Fama, eles debatendo, eles falaram, a agenda ambiental ela tem que sair dessa questão direita, esquerda, porque a gente mora todo mundo na mesma casa, e enquanto a gente está derrubando o fundamento da casa, o teto vai cair na cabeça de todo mundo, seja de lá ou de cá. E quando você vê grandes fundos financeiros colocando como mandatório que a empresa na qual eles vão colocar dinheiro tenha uma métrica e uma transparência nesses 3 fatores, eu acho que é um alerta. E aí eu tentando entender, mas por que esses fundos bilhardários estão se movimentando nesse sentido? E aí eu achei um relatório da Harvard Business School, e eles falaram, os fundos ficaram grandes demais para se dar o luxo do planeta Terra falhar. Olha só, gente. Então, eu até agradeço de estar podendo dividir isso com vocês, porque enquanto a gente está vendo essa politização da questão ambiental, as nossas matas aqui, Pantanal, Amazônia, pegando fogo, acho que
quanto mais a gente conseguir permear que o tempo está acabando, eu acho de grande importância, né? Então, o que os fundos entendem, o que eles olham para essas letras? Então, no E, é como a empresa usa energia, descarta lixo, emite gás carbônico e como ela contribui para as mudanças climáticas. Social, direito dos colaboradores, cuidados com a segurança no trabalho, diversidade no quadro de funcionários. Aqui a gente já vê empresas brasileiras que são ligadas a fundo ESG, trabalhando bastante a questão da diversidade racial e gênero. Então, isso não é um movimento aleatório, né? E eu, analisando, falei como isso tudo está interconectado com os objetivos de desenvolvimento sustentável para o planeta. E governança das empresas, né? Muito ligada à transparência, né? Às políticas e práticas, como é que é o controle, né? Como é que é o conselho dessa empresa, a contabilidade e anticorrupção, né? Corrupção é um câncer. Então, e até a gente escuta os fundos dizendo que empresas que eles conseguem acompanhar essa métrica têm tendências a terem melhores resultados e maior tempo de vida justamente por esse tipo de aspecto ser levado em consideração. Então, quando a gente quer pensar no exemplo de uma empresa ESG, a Natura, sem dúvida nenhuma, ela tem um dos... né, a gente fala, como é que o fundo sabe se a empresa é ESG ou não é? Isso ainda é muito complexo, ainda é muito autorrelatado, não é auditado, mas vocês têm, né, a gente tem instrumentos como o Global Reporting Initiative, que é o GRI, para trazer esses dados da empresa, né? Um dos mais completos é o da Natura, e a gente vê ela ativa aí nas redes, ó, precisamos juntos adiar cada vez mais o dia do esgotamento da Terra, aquele lá do filme Interstellar, que eu botei no comecinho ali da minha fala, né? E agora o GRI cria conselho no Brasil com presença de grandes investidores. Então, isso começa a ser uma pressão forte do mercado. E ela não é à toa, né? Ela não é porque é bonito, ela é porque a gente quer que os nossos netos respirem sobre esse planeta, né? Não vai todo mundo conseguir ir embora com Elon Musk. E então, aqui foi um pouquinho já indo para a interna, né? Que eu falei ontem para a empresa, que o nosso grupo aí tem essa preocupação já na veia, lá atrás dos seus fundadores, né? Aí eu coloquei os GRs antigos e os mais novos, e isso tende a ser transformado num relatório auditável e muito importante para as empresas que atuam nesse setor, né? E aí o Henry falou um pouquinho para mostrar, eu vou pular aqui o vídeo da dona Cristina, eu não sei se o som vai sair para vocês, provavelmente não. E aí agora eu já vou entrar um pouco, né? Ele falou, Cris vai contar um pouco o que a Centroflora está fazendo, isso aqui o Euclides também está aqui conosco, tem muita experiência nisso. E o bonito, né? E mais ainda reforça a gente conseguir proteger os medicamentos fitoterápicos dessa onda de fraudes e tudo mais, que é um trabalho, que é uma cadeia, em geral, verticalizada, né? Quando a espécie vegetal está aqui presente no Brasil, aqui a plantação de passiflora incarnata, a gente vê o trabalho comunitário, treinamento, geralmente cultura orgânica, né? Tem toda uma questão de boas práticas que vem do campo para dentro da fábrica, aqui o encontro de agricultores. Isso hoje é feito por uma empresa que chama Brasbio e é uma joint venture do Grupo Centroflora com a Givaudan. Givaudan é uma grande empresa de flavors, né, e fragrâncias, adquiriu a nossa unidade de nutracêuticos, né? A Centroflora ela atuava no mercado nutra, cosmético e farmacêutico. E em 2017 a parte Nutra saiu porque no conselho e tudo mais, à medida que a régua regulatória farma sobe tanto, a gente visa exportação, já que o nosso arcabouço regulatório está harmonizado, não dá para dividir energia na mesma unidade fabril com um mercado totalmente diferente, então isso nos levou a essa tomada de decisão, hoje totalmente farma, mas como um dos grandes riquezas da história do Grupo Centroflora
é o programa chamado Parcerias para um Mundo Melhor, que envolve pequenos agricultores, agricultura orgânica e coleta responsável. Isso foi, do ponto de vista da Givaudan, que adquiriu a área Nutra, uma riqueza. Então, todo mundo ficou com Parcerias para o Mundo Melhor, a Givaudan para as cadeias Nutra e nós para as nossas cadeias farmacêuticas, isso dentro de uma empresa, então, que deixou de ser um departamento do Grupo Centroflora e virou a Brasbio. Aqui, Henri, eu vou fazer um teste e é só para ver como os desenvolvimentos a partir da biodiversidade brasileira, eles transcendem a questão da saúde e é uma cadeia produtiva com fortes impactos socioambiental. Esse vídeo começa sem som, mas se no mapa do Brasil vocês não ouvirem nada, vocês me avisam, porque às vezes pelo Zoom não funciona. Vamos ver, tomara que funcione. Deixa eu dar o... Tá sem som, Cris? Eu acho que você tem que parar de compartilhar a sua tela e recompartilhar novamente, e aí você inclua o áudio do computador. Eu coloquei, Henri, por isso que eu estava... Eu vou tentar, depois no fim a gente tenta de novo, mas esse vídeo está no YouTube também, dá para deixar aí no chat. É legal, viu? Porque mostra a abrangência, né? E a nossa missão aqui todos de ampliar isso bastante. Então, eu vou para o próximo. Eu vi lá o compartilhar áudio ontem, foi uma dor de cabeça, mas acabou dando tudo certo. A gente conseguiu testar antes e entrou. Vamos ver se no fim eu faço isso. Aqui também não é novidade para ninguém, então que a gente recebeu de presente, né, uma das maiores biodiversidades do planeta. E que aqui então vai um pouquinho até do que o vídeo mostra, né? É uma cadeia que, quando você olha para o campo, ela, por conta das boas práticas agrícolas, da forma das certificações, é uma cadeia de alto valor agregado, e aí nessa apresentação tinha então esses vídeos que mostram como transforma a vida das pessoas que trabalham na produção das drogas vegetais que vão para a fábrica, né? Aí o processo de fabricação, então, do IFA, né, do ingrediente farmacêutico ativo, assim como o produto acabado. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um processo produtivo de boas práticas de fabricação bastante harmonizado internacionalmente, né? Então, a ideia é que a gente possa não só... Hoje, quando a gente olha a balança comercial de ingredientes farmacêuticos ativos, a gente compra uma Golmatan todo ano para ter remédio na farmácia, né? E, de repente, a gente começa a conseguir inverter essa lógica e realmente terminar as nossas boas histórias, fazer com que elas retornem financeiramente, tanto para a cadeia como um todo, e com todos esses impactos, né, que a gente está vendo aqui, e que isso é bem possível no atual momento de maturidade, tanto da academia brasileira, né, com toda a sua ciência, suas histórias, seus bons projetos para serem transformados e levados ainda pelo desenvolvimento regulatório até o mercado, como pela estrutura fabril regulatória para atender isso, né? E pela interação internacional. A gente está participando de um projeto internacional e está sendo uma vivência incrível, né? E que só reforça que a gente tem 1000 outras histórias para trabalhar nesse sentido, né? Aqui embaixo, então, está o Instituto Flora Vida, representando também essa questão social que a gente percebe que não é, né? Isso aqui, como eu disse, a Centroflora já tinha aquela questão que hoje está na siglazinha SG desde o comecinho da sua história. Então, aqui no slide de cima, a gente vê a fábrica lá em Parnaíba, que inclusive agora está mais frio lá do que aqui, Parnaíba, no Piauí, um dos estados mais quentes do país. A gente estava brincando que lá tá melhor que aqui em São Paulo. A nova fábrica que vai ser inaugurada em Botucatu agora em dezembro, está ficando linda.
e a fazenda experimental, que também fica no Piauí para testes, para ampliação, né? O Jaborandi, felizmente, ele está em aprovação para outros usos e justamente para responsabilidade com essa cadeia produtiva, a gente está fazendo testes também de ter uma parte em implantação, porque tem um limite do que é possível coletar, né? Aqui, então, um exemplo dessa história tão antiga, que muitos de vocês aqui conhecem, que era aquela fábrica antiga da Merck, que fazia pilocarpina de Jaborandi, foi adquirida pelo Grupo Centroflora em 92, se eu não me engano. Ela é auditada pelo FDA e EDQM, e essa pilocarpina é exportada com esse padrão de qualidade para vários países do mundo. E aqui está do herbário, aí o pessoal, os amigos aí do Axé, acho que agora não vai ter ninguém, mas a gente olha para a nossa biodiversidade, olha para a nossa academia, todo o potencial que ela tem, e para os parques fabris que tem no país, e o resultado está aí, a gente tem, dá para contar nos dedos, eu devo ter esquecido aqui 1 ou 2 produtos, mas muito mais que isso não tem, de produto 100% desenvolvido aqui a partir da biodiversidade local, né? E acho que todo mundo que está aqui tem como sonho expandir isso muito mais. E essa história ganhou uma força muito grande nesse GT Pharma, das associações que eu mencionei, junto aos ministérios. Então, está se preparando, né? Tudo depende ainda, precisa um pouco fundo lá e tal, mas tem estratégias em andamento e recentemente, por conta do GT, eu estou falando com pessoas que eram muito distantes dessa realidade, a gente até achava que era um setor contrário, né, de certa forma. Semana passada eu tive a oportunidade de falar com o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, que começou a se interessar pelos temas aí muito ligados à produção de cannabis, entendendo que produzir planta medicinal pode ser um bom negócio. E não é porque é orgânico e tem toda a sua regra. O agro brasileiro hoje ele tem tecnologia suficiente, tem espaço para o commodity, o tradicional. O Brasil, né, tem a Embrapa aí, a gente tem uma história forte nesse sentido, e cada um no seu quadrado só amplia, né, o potencial de campo do país, agora numa categoria de maior valor agregado que eles não tinham. Nunca tinha entrado muito no radar desse pessoal, né? Eu também tive a oportunidade de me reunir com a Frente Parlamentar de Inovação em Bioeconomia, que é o deputado federal Alexis Fontaine e o Paulo Ganimi, também trabalhando junto aí para a questão de aprovação, liberação dos recursos que a gente sabe que estão retidos, isso em harmonia com esse povo técnico do GT Pharma, que assim, são pessoas muito interessantes que voltaram a entender, olhar para trás da nossa história, por que a nossa indústria farmacêutica foi desmontada lá atrás, e todo mundo entende que para o Brasil ficar mais independente nesse setor não é governo, é um projeto de Estado. No mínimo ali, para ter toda a indústria farmacêutica em pé de novo, sem depender de intermediário, a partir de 20 anos, mais ou menos. Né? Foi falado dessas novas formas de produção, que é a química de fluxo, né? Que você não faz em batelada, flow, esqueci o nome agora assim. Tem inovações aí no setor que podem ajudar, mas é uma construção, é uma história que o Brasil tem que abraçar, entendendo, né? Que é um projeto de longo prazo, mas com essa mentalidade que a gente está trazendo lá atrás de OD, a gente não está falando aqui mais de nós, né? A gente está falando de um país melhor para os que vêm depois de nós, né? E todo o conhecimento acumulado só aqui nesse chat e das fábricas e de todo mundo, né? A gente tem muito a contribuir, então acho que unir as redes é extremamente saudável e voltar de novo, né? Porque quantas vezes já não se reuniu, quantas vezes... Quando o Ministério convidou lá o pessoal da Biquif, todo mundo lá, não, de novo. Né? Parece que de 5 em 5 anos o povo quer ressuscitar, né? A indústria farmacêutica brasileira e morre. E assim, eu estou me surpreendendo, esse meu pessimismo inicial também tá mudando, tá mudando. Já várias pessoas interessantes, a diretoria
de Investimentos e Estratégia, Viabilização de Investimentos do Ministério também me chamou para mostrar um pouco esses modelos de negócio, de como avançar no mapeamento de todos os bons projetos que estão nas nossas ICTs, dentro daquela régua de maturidade tecnológica. E, pô, assim, aqui o fito, ele ganhou uma importância, porque quando a gente compara com a indústria química, que você tem que ir lá tentar sintetizar, começar lá da indústria petroquímica para ter matéria-prima, no caso dos fitos e de origem vegetal, nós estamos sentados em cima, né? A gente está totalmente sentado em cima. E, assim, o conhecimento todo que já foi gerado pode não estar no padrão regulatório, mas que tem muita informação de planta brasileira, Brasil afora tem. E tem vários esforços em andamento de organizar, tornar mais viável e colocar isso numa esteira de desenvolvimento para gerar retorno, né? Porque senão as histórias vão parando, uma publicação aqui, uma tese ali, estudo clínico acadêmico ali, e para. E alguém precisa amarrar isso aí e voltar para terminar a história regulatória para efetivamente virar inovação, produto aí para a população brasileira. Aqui, então, só atendendo, Henry, o que está acontecendo aí, vocês vão provavelmente receber convites, porque a vantagem de estar virtual é que não tem limite de pessoas, né, para a gente pôr na festa. O Grupo Centroflora está inaugurando o Centroflora Inova, que é um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em Campinas, e ele é uma mini cópia da fábrica nova de Botucatu. Então, quem está acostumado a fazer extrato, teste pré-clínico e tal, geralmente produz em quilos, né? E quando os projetos vinham para a gente, né? Tem amigos aqui que a gente já viveu isso também, vai para aqueles reatores spray dryer de toneladas, pô, você perde toda metade do bolo aí de desenvolvimento tecnológico e a bancada não conversa com o spray dryer de toneladas. Então, essa unidade, ela é uma unidade piloto, ela também é uma unidade fabril para volumes menores, ela produz 50 a 100 quilos por lote, totalmente automatizada e totalmente dentro dos requisitos de boas práticas de fabricação, inclusive preparada para a certificação internacional. E, em paralelo, a gente está fazendo um trabalho muito bonito, que é o Inova Fito Brasil, que é uma plataforma de resgate das informações, onde a gente queria, na verdade, Henry, vai casar muito com a tua iniciativa também, porque é só conectar uma coisa com a outra, né? A gente quer que as pessoas se vejam, que os projetos sejam conhecidos, que a gente consiga achar as boas histórias para terminar. E eu tive uma surpresa muito linda recentemente, né? O Eduardo Pagani, né? Que é também um parceiro de longa data nessa estrada, está trabalhando com a gente aqui muito pela parte etnobotânica. E assim, tem uma riqueza, mas uma riqueza nas bibliotecas do Brasil de uso médico das plantas medicinais antes da década de 30, quando vieram os antibióticos e tudo mais. E a gente queria colocar aqui na Inova Fito Brasil, a digitalização, indexação do que não está indexado dessas obras aí de 1870, 1820, porque são inspiração. E aí, no meio desse trabalho, a gente descobriu que a Federal de Minas Gerais já tinha feito tudo isso. Uma plataforma linda, de muita coisa antiga, tem mais coisa para pôr, e aí é a riqueza, né, da gente ligar todo mundo, porque não precisa gastar dinheiro, energia, fazer tudo de novo, é conectar, né? É conectar, junta a ideia. Então, apesar do mundo conectado ter muita coisa ruim, não sei se vocês assistiram o Dilema das Redes, né? E um pouco como é que está bagunçando a cabeça, né? Essa realidade virtual, que a gente às vezes não difere mais da realidade real. Por outro lado, ela está permitindo uma velocidade de conexão, né? Nós estamos aqui juntos agora de vários cantos do país, né? E isso é muito bom. Então, esse centro ele vai ser inaugurado em novembro, provavelmente dia 11, mas não está confirmada a data ainda, e a inauguração vai estar aberta, né? Também a gente manda pelo LinkedIn e tal, vai ser possível acompanhar aí um pouco a história, né? E qual que é a finalidade dessa nova unidade do Grupo Centroflora.
E aqui outra iniciativa do grupo também, que já é bastante conhecida, a Fitobios é aquela empresa antiga, que é a eBios, né? Virou Fitobios quando ela foi adquirida pelo grupo Centroflora. E há uns 5 anos atrás a gente começou a fazer expedições pelos biomas brasileiros, coletando plantas, né, no Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia, para formar uma biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca fracionada para High Throughput Screening, em parceria com o CNPEM, e que recebeu investimento do Axê, né? Hoje tem 2 projetos rodando, um para câncer e para a parte dermatológica, né? Isso não é confidencial. E assim, é uma nova pegada também, porque o que a gente fala, nova pegada não, pegada antiga pra caramba, né? Se pensar na Extracta e tal, nova pegada no sentido do ponto de vista tecnológico, que hoje lidar com extratos vegetais é mais fácil, e quando a gente pensa na tecnologia de aceleração de partículas, onde o Brasil hoje tem um dos aceleradores mais modernos do mundo, aquela coisa de isolamento bioguiado e você se matar para achar tal da moléculazinha que foi lá, interagiu com a proteína do câncer, e às vezes você ficava 3, 4 anos tentando isolar, chegava, era, sei lá, um negócio super conhecido e não estava. Com o advento, né, da cristalografia e a tecnologia de aceleração de partículas, hoje a gente consegue, num extrato semi-purificado, fazer a reação em High Content Screening, e o acelerador, ele te mostra quem é, onde está ligado e a estrutura. Ele tira uma foto, pá, tá aqui. 3 anos de trabalho a menos, né? Então, acho que isso é muito atrativo para a gente poder revisitar toda essa biodiversidade e, claro, ver ela queimando desse jeito é uma loucura. Essa apresentação aqui eu não incluí, mas tem uma outra onde eu ponho 4, 5 exemplos de quanto vale, né? A Celeste acompanha aí sempre na bio as apresentações da Clarivate, né? Antiga Thomson Reuters, né, Celeste? Não sei se você lembra ali, licenciamento de um lead inovador, e por isso esse conhecimento de patente, essas discussões riquíssimas que estavam acontecendo aqui, super importante, dos últimos 20 anos, a média foi de 250 milhões de dólares para o lead, ao final da fase de discovery. Ou seja, é uma molécula completamente inédita, que tem o potencial de virar um fármaco numa unmet need, né? Numa necessidade médica não atendida. Média de negociações, 250 milhões de dólares desta propriedade intelectual. Mediana, 35 milhões de dólares. Poxa, aí você pensa, né? Quando você vê a floresta toda queimando, essa biblioteca toda queimando, a quantidade de dinheiro que você está queimando, né? Não estou falando que é fácil achar essas moléculas aí, principalmente blockbuster, mas com essas máquinas, com o poderio científico que a gente tem no país e com a nossa rica biodiversidade, a chance é muito maior. Agora, se a gente queimar a biblioteca toda sem ler, não, né? Então, aqui essa é uma iniciativa que eu estou à frente aqui, que é mais da inovação radical do Grupo Centroflora. E aqui era só a arvorezinha, para terminar, que eu terminei com eles, né? Que é esses fundamentos de sustentabilidade, vem dos fundadores, que eram a raiz, e que o grupo diretivo todo, né? O tronco, os galhos, sempre olhando para essas questões também. E todo mundo aqui, mas acho que está todo mundo aqui também que está nesse bate-papo aqui, acho que nós todos somos folhas, né, dessa árvore aí para transformar essa realidade que ainda é possível transformar, e tem um monte de seres humanos preocupados com isso, incluindo os grandes fundos de investimento, tá? E aqui eu paro então, e obrigada aí pela oportunidade de dividir aqui as preocupações e as esperanças, né, com vocês, que há tantos anos estão ligados a esse tema também. Obrigado, Cris. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar agora e tirar todo mundo do mudo aqui. Um minutinho só. Bom, pessoal, agora a gente está todo mundo podendo abrir os microfones. Eu só gostaria de pedir aqui uma salva de palmas para a apresentação da Cris, né, Cris? Parabéns, viu? Muito, muito bom, né? Parabéns mesmo. Palma para todo mundo aqui que trabalha com isso. Que a gente vem no ambiente, né, Cris? A gente vinha falando antes dessa nossa conversa,
em que normalmente quem trabalha com inovação, principalmente com biodiversidade, sempre com um olhar muito pessimista, né, em relação a tudo que acontece, né? E aí eu vou voltar para o início da nossa conversa, né? Eu falei assim, a Cris é uma das poucas pessoas com quem eu conversei nos últimos tempos que, quando eu conversei, ela falou, não, olha, eu também estava pessimista, uma série de coisas, mas eu tô menos pessimista agora, para não falar que já estou começando a ficar até otimista, né, Cris? E eu já tinha falado com você, mas não tinha visto essa apresentação, né? E realmente é fantástico a gente ver isso tudo, né? Bom, pessoal, Posso comentar uma coisa que a vai. Celeste não vai lembrar que ela me falou isso, mas ela marcou muito a minha vida no momento, porque ela sempre pra gente foi um ícone, né? Tava nessa onda de transformação, viveu um momento muito difícil. E eu não sei se ela encontrou a Ana Cláudia e eu no banheiro lá na Bifine, algum evento, eu não sei o que foi, nós duas, a gente estava tão para baixo, mas tão para baixo, eu não aguento mais essas coisas CG, não sei o quê. A Celeste olhou para nossa cara, falou assim, ó, eu posso estar para baixo, eu posso estar, vocês não. Agora vai vocês, continua vocês. Falou, eu já posso me dar um luxo. Não sei se você lembra disso, Celeste, mas me marcou muito. Assim, eu nunca esqueci isso. Falei, tá certo. Disso não. Eu adorei sua fala, viu? Aprendi muito com ela. Parabéns aí. Gostei muito de ver. O mais legal é você ouvir a Celeste falando isso no banheiro e depois você ver a Celeste nos 20 próximos anos tá aí na luta de novo. Né? Mas ainda para ser exemplo, para a gente não deixar o pessimismo ganhar a gente, tá vendo? Olha lá. Dá outro exemplo que a gente tem assim, ó, o professor Lauro Moreto, né, no topo de seus 82 anos de idade, liderando a Academia de Ciências Farmacêuticas, por exemplo, como poucos jovens fazem, né? Mas é isso daí, a gente precisa de gente para realizar, né? Bom, pessoal, né? Tô vendo aqui, né, vários comentários, né? Alguns colegas tinham pedido algumas referências. A apresentação que você fez, Cris, é aquela apresentação que você fala, não, deixa eu parar um pouco aqui, a gente precisa até digerir isso tudo, né? Porque acho que tem coisas que marca a gente muito, né? Mas de forma positiva também. Cris, olha só, a gente de manhã falou o seguinte, né? A gente está começando uma jornada que tem várias redes, vários atores, fantástico ver o que está acontecendo, né? Grupo Centroflora, a Bifisa também, a Bifito, tem vários colegas que estão aqui. E a gente está agora naquela fase de juntar o time de novo, sabe? Acho que é bom, né? A gente cansa, volta, cansa e agora te fala, não, agora vai, né? Ou se não for, pelo menos a gente vai tentar. E aí é uma pergunta que eu faço para vários colegas que estão aqui, que tem vários outros, né? Que já trabalharam muito com isso. Mas assim, na sua visão, Cris, se você pudesse dar talvez algumas diretrizes para a gente que está recomeçando isso como um grupo agora, né? Assim, olha, alguns dos gargalos que a gente teria que atacar, algumas das coisas que a gente poderia fazer. Gostaria de, como você foi a palestrante âncora, né? Você está um pouco mais já aquecida, tá, com o seu cérebro, mas eu vou pedir para que vários outros colegas que são lideranças aqui também, olha, tá, a Diana Jungmann está aqui, Elvira Carvajal, Cláudia Pessoa, né, o Fábio Cecília, tantos outros, né, que estão aqui, e acho que podem trazer contribuições, né? Mabel Alvarado também. Então, mas seria isso, Cris. O que a gente pode, né, fazer agora nessa retomada de atividades do nosso grupo? O que você recomendaria para a gente? Assim, o que a gente tem um grupo de trabalho ali dentro daquela diretoria de investimento do MCTI que tá muito preocupado em que a gente consiga organizar, juntar informações, buscar esses projetos que às vezes estão nos niches e que tá lá e trazer isso. E aí já tem uma métrica, aquela métrica de maturidade de projetos que a Embrapi usa. Eu esqueci o nome dela, mas tem quão longe está de chegar no mercado e não chegar. Isso. Obrigada. Para a gente colocar as coisas de uma forma, olha, na sexta descoberta, ou na sexta que eu tenho apenas uma pista que algo pode ser legal, né? Na cesta do conhecimento tradicional associado. Eu sei que daqui até o mercado, com o risco de morrer no caminho, eu tenho 10 a 15 anos e 20 milhões de investimento pela frente. É isso.
E isso é outra coisa que tem que quebrar, porque todos os editais da história é 200 mil reais, 300... Ah, mas o setor privado, ele entra. Quando você chega num determinado... e a gente está vivendo isso agora, né? Que também era... A gente tem o Axê, que tem um histórico, mas a gente está vendo outras empresas começando a trilhar esse caminho, pegando o quê? Histórias que você já tem uma segurança de que podem passar no estudo clínico em boas práticas clínicas. Não são tantas. Só que aí você vem vindo para trás. Tem centenas de projetos com bons experimentos pré-clínicos que eu vou ter que o quê? Investir um pouco mais, o tempo é maior, o risco é maior. Mas eu preciso ter uma sistematização, porque a cadeia de desenvolvimento de um fito ela é sempre igual. Os requisitos estão aí. Então, e outra coisa que, uma vez que a gente está aqui também muito no meio academia setor privado, industrial, é aproximar mais esses agentes do sentido assim, que o professor está fazendo o desenvolvimento, está fazendo a pesquisa, está estudando a fitoquímica, tudo mais, mas ele sabe que se partir para o empreendedorismo e para frente, ele vai precisar lá no começo já ter toda a rastreabilidade daquele material vegetal, Você tem o pré-clínico, prova de conceito, mas você, às vezes, na universidade já pode avançar no pré-clínico que cabe, né, pela questão do biotério, numa estudo de registro. Ou, se não cabe, talvez você, se tiver um estudo bem feito, já tem um investidor que vai para um laboratório, sei lá, como o do Calixto, que tem os BPL da vida lá que precisa. Mas você começa a juntar as pedras do quebra-cabeça para que aquilo depois chegue. Por que a gente quer que chegue no mercado? Porque reverte para uma cadeia virtuosa para todos os lados. Desenvolvimento sustentável, retorno financeiro, que pode ser em royalty para a universidade, para a repartição de benefício, e assim o dinheiro da ciência, se eu invisto num pedacinho de cada vez, e aquilo fica lá escondido, como é que vai voltar? Como é que vai terminar? Não é que ele tem obrigação de sempre virar um produto, mas uma boa parte tem potencial, tem muito para chegar na população. E que essa parte, ela seja vista, ela seja sistematizada e ela fique disponível, porque a gente entendendo de quanto dinheiro e quanto risco está faltando para chegar lá, e em qual indicação terapêutica está, e estando naquela indicação, quanto gera de retorno, esses já vão quase sozinhos. Só que não está assim, está tudo espalhado. Então, isso é uma missão. A questão de organizar a propriedade intelectual, patente para fito, na minha experiência de vida, o segredo industrial é mais importante quase, você dominar o campo e a fábrica, porque você liga aquilo no teu estudo clínico, você já tem uma barreira aí. Então, não é... Agora, naquela questão das moléculas, nossa, é uma ciência à parte fazer a patente de um lead. E aí, essas políticas, tudo que a gente estava discutindo aqui, tem que estar funcionando, né? Tem que encaixar nisso que a gente pretende construir. E construir não para crescer, ficar rico, porque não dá mais, acabou, né? O planeta não vai aguentar. Crescer para colocar a humanidade mesmo dentro da rosquinha, né? Vamos dizer assim, que está muito alinhado com a ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Perfeito. Então, era isso. Eu vou pedindo para o pessoal se inscrever aqui pelo chat, quem for falar, né? Ou então faz algum sinal com a mão aqui. Mas eu vou aproveitar enquanto todo mundo ainda segue muito reflexivo aqui, né? Tá muito bom te ouvir, Cris. Mas outra coisa que eu ia te perguntar, assim, né? De manhã, você estava falando com a Fabiana, né? A Fabiana está muito ligada, né? Redes Fito, trabalho ali, né? Comunidades, coletividades e tal. E tem toda, né, necessidade de desenvolvimento até de cadeia produtiva ali, porque ali é no meio, vamos dizer, natural, né, que a gente tem. E não tem um cultivo domesticado, nada disso ainda. Então, além de todos os gargalos que a gente falou, tem toda a parte que vem do manejo, né, agroflorestal, agroindustrial, seja lá o que for. E aí a pergunta que eu faço, Cris, do que você tem acompanhado e tal, em relação, né, aos produtos do nosso agronegócio hoje, né, que a gente tem muitas culturas, né, que são, o Brasil planta muita coisa, e eu imagino que talvez até como parte da cadeia de resíduos ou de uma cadeia derivada daquilo que a gente tem, partes de plantas não aproveitadas, coisas do gênero, que talvez tenha alguns
fitoquímicos ali, ou alguns produtos derivados, né, ou fibra, seja lá o que for, que possa ser interessante. Quanto que vocês já mapearam isso e quanto que isso pode fazer sentido para a gente, como você colocou, né? A cadeia toda de produção, né? A partir da biodiversidade, ela vai seguir uma lógica que vai ter uma infraestrutura meio compartilhada. Se a gente parte, né, de alguns segmentos mais para frente da cadeia, será que a gente conseguiria, talvez, acelerar esse processo e ter mais atores ao nosso lado, vamos chamar assim? Como que você vê isso? Tem grupos bons de pesquisa aí Brasil afora, eu conheço um na UNB, a Embrapa tem iniciativa desse sentido. Vocês aqui, o pessoal deve conhecer mais gente ainda que lida com esse tipo de abordagem. Do ponto de vista de vivência de negócio que a gente tem a partir dos ativos aptos a registro, tem uma história que é clássica, assim, que eu nem estava, acho que no grupo ainda, estava na USP, que é a da esperidina, que é do Daflon, né, que é para veia, não sei o quê. Lá no passado, tentou-se associar a produção da esperidina à produção de laranja no Brasil, porque ela é extraída da casca de laranja, faz todo sentido, né? Não dava, do ponto de vista de concentração do ativo que você precisa ter na casca, industrialmente não era viável. Então, você tem, não é assim, é uma ótima ideia, eu acho que tem que continuar pesquisando nesse sentido, e tá aí, o pessoal tá aí, na hora que aparecer algum resíduo com uma concentração que case com o processo industrial e torne a produção viável aqui, super, super inteligente, né? Eu acho que está até mais ligado com essa economia toda integrada, né? Agora, para o campo e para... Tem uma área tecnológica gigante, a gente está vivendo isso com a Fabiana também lá, a gente fala de boas práticas agrícolas, mas para exportar, hoje o FDA, para registrar um fito lá, você precisa chegar num nível que chama, que é o Good Agricultural Practices, que é o Global Gap. Global Gap, cara, é uma escada, assim, tem vários níveis de controle de qualidade no campo e que, quando a gente olha até para o que a gente faz, a gente tem lá o BPA, não sei o quê, e agora a gente está vivendo uma história que vai para registro no FDA, nossa, o tipo de registro. Então, assim, o campo para fito, a tendência é que vire uma indústria também, porque é altamente regulamentado, tecnológico, né? O FDA olha o fito cada vez mais como quase um biológico, cara. Não quer mais saber a concentração do ativo lá dentro daquela mistura. Ele quer saber como é que a mistura... Então, consistência lote a lote, versus eficácia e segurança, porque é o fito complexo que importa ali. E isso depende demais do controle e rastreabilidade no campo. E aí a gente ainda tem um longo caminho para percorrer e muito para crescer, porque da mesma forma que é complexo, é uma baita oportunidade, uma baita, num país que tem a dimensão que nós temos, com as plantas que nós temos, com a competência que a gente tem do agro mesmo também, para cruzar isso tudo, sabe? Então, é uma iniciativa legal, mas a gente pode... e outra, Henry, tem a questão de aproveitar o resíduo industrial. A gente hoje teve que dobrar esse ano a produção de passiflora incarnata, que são os calmantes naturais. Adivinha por quê, né? Que o pessoal está tomando mais maracujina, Sintocalmo. Tá tão tranquila a nossa vida, né? Então, enfim, 2020, pelo IQVIA, dobra a quantidade e a gente está subindo isso. À medida que a gente sobe, as famílias, isso são pequenas famílias, interior de São Paulo, Sudeste, você fixa pessoas no campo, você melhora a qualidade de vida da cidade e dá vida digna para essas pessoas também. Então, você transformar esse negócio em algo de valor agregado para pequenas famílias, agricultura orgânica e tudo mais, também é muito bom, né? Então, as duas iniciativas super válidas. Eu falando demais aqui. Não, mas... o pessoal, eu estou pedindo para escrever aqui. O Clemente me ajudou aqui. Agora sim, né, Clemente? Obrigado, tá? Mas aqui está com a Cláudia Pessoa, depois a Alexandre Vasconcelos e o Jackson aqui, o Jackson Guedes, né? A Cláudia Pessoa. Novamente, boa noite e parabenizo aí a Cris pela apresentação, muito bem colocado. Eu queria perguntar e trazer para reflexão, reconhecendo, como você bem colocou, a importância dos produtos naturais para o desenvolvimento fitoterápicos. Recentemente, eu acompanhando também esse movimento do Ministério, junto com o CGE,
eu vi que eles estão fazendo a questão, desenvolvendo aí notas públicas na área da bioeconomia e estabelecendo o observatório também nessa área de bioeconomia. E eu tive curiosidade de ler o que está sendo já colocado. E fiquei assim, desapontada quando eu vi que lá naquela planilha, naquelas páginas, não se falava nada da fitoterapia. Então, fala-se da bioeconomia, fala-se da importância da biodiversidade, mas voltada para outros fins, agronegócio, biodiesel, entre outros. Entretanto, uma massa crítica, que é justamente o que você colocou, né? Desenvolvimento dos fitoterápicos, identificar moléculas que possam ser candidatas a leads, desenvolvimento de fármacos advindos da biodiversidade, isso nem de longe passou. Outro desapontamento que eu também tive, que também não falava lá, um grande programa que o Nordeste estabeleceu e começou aqui no Ceará, que é o programa Farmácias Vivas. Quer dizer, o programa Farmácias Vivas, que é o uso popular das plantas medicinais, que foi estabelecido pelo professor Abreu Matos, já falecido, tem mais de 30 anos, reconhecido pelo SUS, que também não foi reconhecido. Então, assim, é meio desapontador. Por um lado, a gente vê a importância, né? Todos nós sabemos aqui nesse grupo seleto, mas vê que, frente às discussões das políticas públicas, isso não está vindo colocado. E aí, quando você também coloca assim, a importância de a gente avançar em algumas moléculas junto com a indústria, que a indústria deve se aproximar dessas moléculas, desde que elas tenham um avanço de estudo, nós sabemos também que, para ter esse avanço de estudo, tem que ter estudo, pelo menos pré-clínico, nos animais. E as moléculas advindas da biodiversidade, o nosso maior gargalo, junto com a química, é obter quantidade dessas moléculas para poder avançar nos estudos pré-clínicos. Então, a gente encontra também um outro gargalo na química, na síntese. Então, nós não conseguimos avançar numa molécula candidata a lead, embora a gente saiba toda essa potencialidade, e no nosso grupo a gente tem moléculas que têm esse potencial e que nós não avançamos, e grupos do exterior observaram o nosso trabalho e desenvolveram a síntese lá fora e está avançando, por falta de estrutura. Então, montar a cadeia, assim, vocês da Centroflora, e eu conheço o grupo do Jaborandi, o trabalho lá com a FPI, Piauí, conheço todo ele, foi muito bom, é um exemplo de sucesso. Por quê? Porque o grupo da empresa apostou no grupo lá da instituição, da UFPI. Então, casar isso é desafiador e precisa realmente desse suporte e de um poder de decisão da indústria. E, no caso, quando a gente pensa numa política do poder de decisão realmente político, de estabelecer centros-chaves. Eu tive na Austrália, por exemplo, ano passado, lá tem um grupo muito forte na parte de drug discovery. Mas foi uma política do país, de estabelecer um banco de moléculas onde todos os pesquisadores têm acesso, mas está centralizado numa instituição governamental, que distribui para qualquer grupo. Então, assim, estruturar isso para quem entende inteligência competitiva, o CGE é um centro referência disso, e dentro do grupo que o Henry tem várias pessoas que podem contribuir com isso, é de suma importância, porque senão a gente não avança, fica só no discurso. Não sei se você, Cris, eu queria ouvir você em relação a essa questão do trabalho do CGE, que não fala sobre fitoterápicos. Nossa, você estava, Cláudia, na mesma que a gente estava só eu e tinha uma pessoa da Natura nesse grupo aí. Eu só li. Aí não falaram de nenhuma dessas duas cadeias, né? Puxado muito pelo agro, mas assim, deixa eles ir também, porque eu falei assim, todo esse ecossistema tem que mudar, né? Principalmente os maiores geradores de CO2, né? Então eu vejo um grupo que está olhando mais os grandes, né? As grandes coisas, só que em paralelo, essa iniciativa interministerial, o GT, ele foi oficializado dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o GT dessas associações farmacêuticas, tem mais já agora, vai entrar por aqui também, e isso já foi para a Diretoria de Viabilização de Investimento, já foi colocado o fito, tudo isso que a gente está falando aqui, como prioridade a partir dessa questão do Covid aí. Então, não passou ali no
no pessoal dos estudos estratégicos, mas já está nas cabeças, já tem uma encomenda sendo preparada para... E assim, eles me chamaram lá, porque eu te juro, Cláudia, eu entrei pela porta dos fundos nessa discussão com o Exército, que o Ministério da Defesa chamou, aí o pessoal lá, os antigos farmoquímicos brasileiros ressuscitaram todo um baita de um trabalho ali, a Bifina, a Biquif, e botaram fito lá no rodapé. E aí, até eu estava em dúvida em qual das duas apresentações eu fazia, aí me chamaram para fazer a apresentação do fito. E aí eu comecei a mostrar o retorno financeiro de alguns fitos nossos mesmos, de projetos que não eram confidenciais mais, quanto que foi colocado, quanto retorna. Aí os caras, hã? Aí caiu a ficha, né? Mas nós estamos sentados em cima disso aí. E aí eles chamaram a próxima reunião do GT com 4 ministérios, era Defesa, Civil, Saúde, tinha gente do Ministério do Meio Ambiente e Economia, 5. Para eu fazer a apresentação dos fitos. Aí, de lá, já saiu a ordem para essa diretoria de viabilização de investimentos, que agora vai depender da liberação. E aí começou aí também, mas assim, meio doida, né? A gente com a Biquif tá com essa bancada ruralista por causa do PL da cannabis. Eu fui falar com os deputados lá, porque aí o próprio pessoal do Ministério da Ciência falou, mas tem que passar a liberação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma parte, pelo menos, para que isso... Mas, assim, virou prioridade total com essa galera aí desses ministérios. Porque eu fiquei desapontada. Aí chamamos o pessoal os deputados federais. Por que ele está chamando esse monte de deputado federal? Porque vai passar pela Câmara. Então, já tem... Aí a bancada ruralista falou, olha só, eu amo, né, aquela sigla Agropop, quem me conhece. Agora virou Agrofarma. Te juro, a reunião tive semana passada com o deputado Alceu Moreira, eu acho que é o nome dele, que é o líder, Agrofarma. Aí a gente falou, não, porque tem que passar, tem que liberar os fundos, porque isso é uma potência para o país. Aí, nossa, gente. Aí ele assim, aqui passa, a gente aqui tem voto, aqui a gente tem... Eu falei, ok? Então, assim, é uma coisa que eu nunca... E tá vindo meio de sozinho, porque eu entrei nessa lá no cantinho e tá pegando, eu não sei, e tá casando com isso tudo nesse momento que a gente está vivendo. Então, se liberar, já tá na mão, assim, foi a ordem para que as ICTs, e eles estão querendo mapear, e que se juntem na cadeia, né, e se formem consórcios, várias coisas assim interessantes para fazer isso que você está falando. E aí você falou alguma coisa, você falou das moléculas, tem toda a razão. E aí a tecnologia, né, Cláudia, que tá mudando muito aí, que é esse exemplo, acelerador de partículas, que teoricamente todo mundo do Brasil pode usar, né? Pelo que deveria ser. A cristalografia, quando a tua proteína cristaliza, você já pula, né, muito desse isolamento. E aí com as ferramentas aí de toxicidade e farmacológicas, a gente já também está conseguindo tirar os ratos um pouco, jogar eles lá mais para frente, né? E tem uns projetos licenciados da Clarivate que foram licenciados. Tem um exemplo da... vou lembrar, Nimbus Analysis, totalmente química computacional, de uma molécula, que foi licenciada no LEED. Então, navegar um pouco aí nesse movimento, porque esse exemplo que você falou é justamente a grande barreira. É difícil pra caramba, quando você chega num composto, depois você tem quantidade para avançar. Então, vamos por aí. Legal. Cris, a gente está com aqui o Alexandre Vasconcelos, Jackson Guedes, que estão inscritos aqui, mas como eu acho que, emendando com a Cláudia, tem uma pergunta que ficou, se tiver dinheiro, a gente tem recurso humano no país para tocar esses projetos? Porque dinheiro compra muita coisa, mas competência da noite para o dia não compra, né? Gente, aqui, olha, você que viaja todas as universidades, fica dando aula. Cara, a Cláudia falou, a galerinha lá do Piauí, que trabalha com a gente, olha, tem uma das nossas meninas, agora inclusive nem volta, foi para a Alemanha fazer intercâmbio lá numa empresa, já vai ficar por lá, que é a Adelaide, acho que a Cláudia lembra dela, que ela é do projeto da epizoploturina.
Nossa, quanto que o Brasil não investiu nos jovens cientistas que ficaram fora do país? A gente vai deixar essa mão de obra agora? Naquele programa Sem Fronteira, teve muita coisa ruim, mas teve muita coisa boa. Mas a pergunta que eu faço é que quando você fala, por exemplo, daquela escada regulatória, tal, que você fala, nossa, a gente que é da indústria olha para aquilo e fala, nossa, esse é outro mundo, né? E aí eu fico pensando, se a gente que é da indústria, né, olha para aquilo e fala, poxa vida, né? Eu fico imaginando, e as pessoas que a gente está formando como profissionais do país, né? Essa é uma coisa para deixar uma minhoquinha, mas eu vou passar a palavra agora para o Alexandre também, né? E para o Jackson. Capacitação, aí. A gente está sendo capacitado, né? Isso. Não, é exatamente isso. Então, a gente, porque esse é outro projeto da academia que a gente tem de ciências farmacêuticas, que é atuar forte capacitação em áreas... Eu estou vendo a Adriana Schultz aqui, ó, estava escondidinha. Ó, ela é verdade, né? Mas legal. Mas, Alexandre, por favor. Então, Cris, primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito inspiradora. Fiquei com pensando em várias coisas aqui. Uma das questões é essa do agro é farma, né, que eu acho que é um nicho muito interessante para a gente aproveitar, porque talvez seja o mote para que entendam que a floresta vale muito mais em pé do que destruída para virar pastagem, né? Ou plantação de soja, né? A gente sabe que se tiver um aproveitamento agroecológico ou para produção de fármacos, é incomparável, né, a capacidade de produção e de obtenção de valor, né, se a gente comparar com floresta destruída para gado e soja, né? Então, acho que, ao mesmo tempo que é engraçado, né, eu acho que a gente deve aproveitar isso, né, como uma janela de oportunidade incrível, que talvez seja o mote para que entendam isso, né, que a floresta vale mais em pé do que derrubada. E eu tenho estudado, né, quais são os principais gargalos, né, da indústria de fitoterápicos e como que o Brasil pode fazer para ganhar escala, né? E você já deu algumas boas pistas para a gente, né? Falou da questão do sarrafo do FDA, que é muito alto, então, para a gente conseguir fazer com que a nossa indústria possa alcançar esses mercados, né? Não é feijão com arroz, tem muito trabalho, muito investimento feito. E tem uma outra questão, que é a questão dos nichos, né? Então, por exemplo, você falou da duplicação da produção de passiflora, né? E passiflora tem utilização para fitoterápico, tem uma utilização, vamos dizer, mais relacionada a produto nutricional também, que pode ser aproveitada. Aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, que os últimos 2 anos, né, eu não tenho acompanhado muito de perto essa discussão. Você falar um pouco sobre esses gargalos, né, que você vê na indústria farmacêutica, né, de fitoterápicos, né, para produção de matéria-prima certificada, né, aumento de escala, e pegando um pouco do que a Fabiana falou hoje de manhã, como que a gente pode, em locais do Brasil tão distintos, né, com capacidade de investimento tão distintos, conseguir aproveitar esses nichos de oportunidade, né? Senão, numa indústria farmacêutica, para desenvolver um produto para exportar para o mercado europeu e americano, a gente conseguir, né, atender a um mercado, né, de nutracêuticos, por exemplo, né, que já vai criar um valor agregado bem maior do que o que normalmente se obtém. Isso. Então, o farma tem uma vida, né? Até por isso que a gente parou de fazer os dois ao mesmo tempo. O nutracêutico também é uma oportunidade muito grande, né? A gente antigamente exportava muito guaraná, açaí e tudo mais para a Nutra, isso que foi adquirido pela Givaudan, porque tem seu valor e é outra lógica de negócio. O farma está aqui, a Gi, Herbarium, o Euclides é uma experiência incrível lá no Paraná, justamente com o campo, né? Do campo para a produção dessas matérias-primas, e o sarrafo é alto, mas ele não é tão mais alto do que a gente já vive.
né? Então, é mais uma questão de ampliar um pouco os controles, o tipo de controle, alguns parâmetros a mais, mas eu diria que desde a RDC 26 de 2014, a gente já vive uma realidade, né? Eu ligo a câmera ali, que o sarrafo é alto, né? Então... E assim, que eu acho que a dificuldade que a gente tem hoje é justamente da articulação, né? Porque a gente sabe fazer, a gente tem o recurso, mas a gente tem essa dificuldade hoje dessa conversa, dessa conexão, que é, né, isso tudo que vocês já falaram, a Cris falou, que o Henry, né, busca fazer com esses encontros que ele promove aqui com a gente, não sei se a Cris caiu, mas eu concordo com isso. A gente tem uma régua com critério alto, mas a gente não pode deixar de fazer, né? E não é assim, não é impossível, existe recurso disponível, mas a gente precisa articular isso, né? E isso é possível, né? Eu achei muito legal a Cris trazer essa impressão dela, ela que vive muito essa questão da inovação, essa impressão de que, olha, eu estava pessimista, mas nem tanto agora, porque isso para a gente é um alimento assim importantíssimo. A gente precisa receber isso para continuar motivando. A gente tem essa luta, mas a gente sabe, né? É um negócio tão moroso, tão lento. A gente precisa desses inputs, Cris. Até aproveitando, parabéns. Adorei. Eu estava escrevendo um texto aqui, já vou apagar, porque adorei a tua fala, as tuas contribuições aqui hoje. Obrigada. Muito bom. Obrigado, viu, Gislaine? Vamos lá também. Bom, a gente está com o último comentarista aqui, o Jackson Guedes. Pessoal, só lembrando uma coisa, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente falando, nossa, eu queria falar mais, tal, disso, daquilo. Vantagem, pessoal. Isso aqui é o primeiro, na verdade é o segundo de uma série de dezenas de encontros. Isso aqui não acaba em 2 eventinhos, assim. A gente está trabalhando aqui, a gente está juntando elementos, mapeando cadeia. De manhã cedo a gente trocou um monte de informação, de link sobre artigos de mapeamento. Tem os trabalhos que o BNDES já fez no passado, né, Cris? João Pieroni, por exemplo, outro que tinha que vir aqui. Tem a Gislaine que está aqui, olha, tantos outros colegas, Celeste Emerick, né? E, olha, aliás, vou aproveitar até o Jackson Guedes que está aqui, eu vou passar para ele, viu, Jackson? Mas você faz essa última interferência aqui, já falando com a Cris, com o pessoal, mas lembra que você também tá na lista, aliás, quase todos aqui, né? Aliás, certamente todos aqui têm muito a contribuir, né? E a gente vai ter esses próximos encontros, tá bom? Mas, Jackson, por favor. Tranquilo, Henry? Tá ouvindo? Tranquilo, ouvindo? Beleza. Eu estou falando aqui do celular. Pronto, então, uma boa tarde a todos. Queria parabenizar a Cristina aí pela apresentação, né, e dizer que realmente a gente tem que aproximar cada vez mais a universidade das empresas, né, primeiro para que a gente possa ter ideia do que é que as empresas precisam, para a gente poder tentar contribuir e dar esse retorno, né? Então, aqui na Univasf, a gente tem procurado fazer essas parcerias, espero que um dia eu possa ter a oportunidade aí de mostrar para vocês, né, um pouco do que a gente faz, mas eu queria só reforçar com a Cristina outra coisa importante que eu tenho discutido aqui, né, nas lives, nas palestras que eu tenho participado ultimamente. Essa semana eu estava montando uma apresentação para fazer para um grupo de estudantes, e esse slide que você me mostrou aí, que mostrou durante a palestra, né, das empresas, foram justamente as empresas, né, que eu montei o slide, aí coloquei Hebron e Herbário, né, e aí falei também um pouco, né, vou falar um pouco da Centroflora, né, que também tem uma tradição nessa área aí da pesquisa, da inovação. Né? Se a gente pegar, por exemplo, algumas áreas, né, como tratamento de fibromialgia, aqui na universidade a gente tem uma linha de pesquisa na área de dor e de inflamação, e hoje, se você pegar tratamento de fibromialgia, eu já dei palestras aqui, a gente já conversou um pouco com grupos de pessoas portadoras de fibromialgia, tem alunos que têm fibromialgia, né? Os únicos medicamentos hoje que o pessoal relatam que sente realmente alívio das dores são fitoterápicos, né? O Arpadol, que é da APSA, e o Motori, que é do Axé, né? Então,
realmente tem mercado para os fitoterápicos, a gente realmente tem que avançar nisso. E outra coisa que é importante, que eu também tenho destacado muito, é que se a gente quiser desenvolver cada vez mais essa cadeia dos fitoterápicos, a gente tem que fazer um trabalho muito grande também com os prescritores, né? Então, a gente fez um trabalho aqui na região Petrolina, Juazeiro, com os médicos, né? Para ver se eles conheciam os fitoterápicos que são disponibilizados no SUS, né? Muitos não conheciam, né? Alguns diziam até que conheciam, mas não prescreviam os fitoterápicos porque não tinham formação na área, né? Então não se sentia seguro para prescrever. Então é uma outra coisa que a gente tem que investir, e aí eu acho que a indústria farmacêutica ela tem um percentual importante, né? Nessa ação, é a gente investir na formação, né, de cursos de capacitação para os estudantes e profissionais médicos de maneira geral, tá certo? Então era essa contribuição que eu queria dar, essa reflexão que eu queria trazer, e aí vamos, nas próximas oportunidades, a gente vai conversando aí. Obrigado. Obrigado, Jackson. Cris, eu vou deixar aqui as palavras finais para vocês, mas assim, agora são 18 horas e 30 minutos, né? E numa sexta-feira à tarde, né? A gente tem até vontade de ir mais para frente, mas assim, né? A gente tem os compromissos familiares, todo mundo, e uma coisa boa, a reunião tem hora para começar e terminar, né? Cris, eu vou pedir, lembrando pessoal, tá? Alguns comentários aqui no chat, pessoal. Tem o link para 2 grupos no WhatsApp, tá? Um que a Mayara Zimmermann postou bem no início, é um grupo que ela coordena, tem no LinkedIn, WhatsApp. E esse grupo, particularmente, que a gente tem alguns colegas que vêm da discussão da Estratégia Nacional de PI, que a gente já está meio junto, e a gente abriu um flanco novo agora para o pessoal que está vindo do mundo de bio agora, né? Então, é um outro link que está aqui disponível para vocês também, que é o grupo da Parceria Biodiversidade mais Inovação, que a gente vai trabalhar formalmente a partir do próximo encontro já pela Academia de Ciências Farmacêuticas. Tem algumas coisas que a gente faz, né, Cris, de forma mais informal, e aí chega uma hora que a gente tem que formalizar as coisas, porque são parcerias importantes mesmo e tem que ser de forma institucional, tá bom? Mas, então, só lembrando, pessoal, que desse nosso grupo, a gente vai ter um intervalo agora, na semana que vem a gente não vai ter reunião desse grupo, né? A gente vai trabalhar muito no grupo de WhatsApp, coletando mais informações sobre diagnóstico, pensando em outros temas, para a gente organizar talvez um encontro maior, já daqui a 2, 3 semanas mais ou menos. Isso a gente vai precisar trabalhar muito fora aqui, né, do nosso ambiente. Offline a gente vai trabalhando lá nos grupos, tá bom? E, bom, para a gente poder fechar o encontro, né, Cris, eu só queria então pedir para a Cristina Hopke, uma vez mais, né, Cris, se você pudesse deixar, assim, palavras finais depois desse seu encontro aqui, né, esse encontro nosso tão inspirador com você, que palavras você gostaria de deixar para esse grupo, para o nosso trabalho daqui para frente, Cris? Com essa palavra. A palavra é agradecimento, né? Agradecimento pelo espaço, de estar todo mundo aqui, tanta gente querida, tanta gente que atua junto, né? Aqui nessa construção e que a gente entende quão importante ela é para a vida das próximas gerações, né? Então, estou muito feliz. E, assim, parabenizar também a troca que esse grupo porque eu aprendi demais nos últimos encontros, né? De toda essa vida da propriedade intelectual e do papel do Brasil no estudo, pessoas incríveis aí, compartilhando experiências, e aqui para mim é isso mesmo, espaço de compartilhar experiências, pensar junto, e como você diz agora, uma hora tem que formalizar e começar a pôr em prática, porque eu acredito muito no poder transformador dessa iniciativa. Então a palavra é agradecimento, e feliz de estar com tanta gente querida aqui presente, tá? E eu vou deixar o link do vídeo do Jaborandi que não deu para participar aqui também, aí quem quiser pode acessar depois. Quando a gente postar o vídeo, a gente posta os 2 vídeos lá também, Cris. Eu coloco o link de vocês, tá bom? Legal, Cris, obrigada por tudo. Agradecer mais uma vez. Pessoal, você sabe que a gente tem uma tradição aqui nas nossas reuniões, né, de quando chega no final, todo mundo abre as câmeras, assim, o vídeo, que a gente faz aquele registro, né, de imagem, né, Celeste? Celeste até tá rindo mais agora, né, Celeste? Né? Olha só, Diana Jung, olha, a Samaira tá aí também, tudo bom? Elvira Carvajal, José Roberto Branco, Silvia Oyman, Jackson Guedes, Fábio Costa, né? Então, vamos lá, né? Starosta tá aí também, Starosta? Letícia Covese. Vamos lá, pessoal. Então, tem que fazer assim, né, Celeste? Já tá acostumado assim, né? Eu não fiz. É lógico, né? Tem que dar um... Legal, pessoal. Então, lembrando, né? A gente deve voltar daqui umas 2 semanas com o nosso grupo. Pessoal que não está no nosso WhatsApp ainda,
anota ali, por favor, né, que tem o linkzinho. Fica o convite também para o grupo que a Mayara colocou, um grupo super legal, né, pessoal da área regulatória também. E, outra coisa muito importante, viu, pessoal? A gente fala muito bio, farma, saúde. Nosso grupo, Inovação e Propriedade Intelectual, ele tem 3 canais. Esse é um deles. A gente tem um canal de novas tecnologias, né? Indústria 4.0, robótica, inteligência artificial. Clemente Ávila, em breve, vai ter novidades para a gente. Tem muito pessoal da área de engenharia aí. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando também, né, Cris? Quando a gente fala disso tudo, o pessoal parece, é outra coisa, não, é uma coisa só. E um outro universo também que a gente tem, que é de economia criativa, direitos autorais, né, e que vai correr tudo junto. E quando a gente fala dessas coisas tudo junto, eu falo, tem que estar tudo junto, porque isso tudo, né, é uma coisa só e, fazendo referência nas palavras, Cris, é uma casa só também. Então, pessoal, 18 horas e 35 minutos, né? Prazer enorme a gente estar aqui. Cris, mais uma vez, muito obrigado, né? E, pessoal, nos encontramos em breve, então. Não perca os próximos capítulos. Obrigada a todo mundo aí pelo carinho também. Obrigada. Tchau. Legal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Parabéns, eu vou parar. Cris.